Boa noite e bem-vindos ao Papo Legal 4.0. E hoje estamos aqui para falar sobre um assunto de extrema relevância para a sociedade brasileira, inclusive para nós mulheres, que é a Lei 11.340 de 2006, mais conhecida como Lei Maria da Penha. E a verdade é, quem foi Maria da Penha? Quem foi essa mulher que deu origem a essa lei tão importante para a gente? É engraçado a gente começar contando sobre isso, porque a história da Maria, quantas Marias, né, não existem por aí? É uma história bem triste. Ela se relacionou com um colombiano, ele aparentemente mostrou-se, eu estou aqui obviamente obviamente eu estou aqui imaginando como foi, né? Se mostrou ser uma pessoa interessante, uma pessoa que estaria com ela, e ele simplesmente entrou na vida dela e tentou algumas vezes contra a vida dela. E isso acabou trazendo vários prejuízos, na verdade, né? Prejuízos emocionais, físicos, que ela tem várias lesões. E inclusive a questão também da família, né? Porque Sim. Eu acho que isso coloca a mulher numa posição muito delicada, né? Porque ela tinha 2 filhos com ele. Então, assim, a questão toda dela pensar nos filhos, uma época que não é atual, uma época em que a mulher muitas das vezes é muito dependente do homem, tanto emocional quanto financeira. Então, é uma questão muito complicada e muito difícil, coloca a mulher numa posição muito complicada, muito delicada. E é exatamente aí que começam os abusos. E na verdade o que acontece? A Maria da Penha, ela começou o relacionamento dela como qualquer outra pessoa começa. Era uma pessoa que era apaixonada por ela e era carinhoso, era companheiro, era amigo, e eles casaram, eles tiveram a primeira filha. Só que quando ela engravidou da segunda filha, foi aí que começou a ter aquela reviravolta. E quantas pessoas hoje não passam por essa situação? Exatamente isso. O que acontece? A violência, ela vai ali crescendo gradativamente. E eu acredito que foi isso que aconteceu com a Maria. Quando ela se relacionou com ele, ela não imaginou que ele fosse praticar esses atos ao ponto de 6 anos uma pessoa passar por uma situação como essa. E aí também tem o surgimento, né, no tribunal, como foi que funcionou. Exatamente, porque foram 6 anos passando por violências dentro de casa. Ela passou por violência física, ela passou por violência psicológica. E, assim, nós não temos como entender hoje qual foi o pensamento dela enquanto passava por aquelas agressões. Mas quantas mulheres hoje não passam por essas agressões ou por medo ou por dependência financeira? E essa é a história da Maria da Penha. Foram várias agressões que uma hora levou ela a tentar falar assim, não, calma aí, pera. Na verdade não foi nem ela, os familiares vendo aquela situação que falaram, não, nós temos que intervir. É onde entra a importância da amizade. Aquela questão de, não, em briga de marido e mulher eu não meto a colher. Não existe isso, né? E essa é uma prova de que realmente quando as pessoas elas se interessam em ajudar o próximo, elas se interessam, não, tem um familiar meu passando por isso, eu preciso fazer alguma coisa, porque muitas das vezes a mulher ela não enxerga isso. Porque a dependência emocional tá num patamar tão alto que ela simplesmente às vezes se culpa por algumas situações, né? Eu e a doutora Karine, a gente já atendeu cliente, por exemplo, que se colocava numa posição tão triste que a gente olhava para ele e falava, olha o que está acontecendo com você. Olha o que está acontecendo, enxerga o que está acontecendo, você não é culpada disso. Ninguém pede para que essas coisas aconteçam. Exatamente. E desculpa. Exatamente. E o que acontece também? A Maria da Penha, ela sofreu a primeira agressão, né? Que levou ela a ficar internada durante um bom tempo, levou ela a paralisia. E quando ela volta para casa, ela fica restrita ali, porque ele não deixa ela ter contato com ninguém, ele não deixa participar. Então, a família, os amigos vendo aquilo, conseguem fazer a denúncia, retirá-la daquele local, e é o momento que ela fala assim, calma, agora eu posso denunciar, eu posso brigar, eu posso correr atrás. E ela passa 19 anos correndo atrás de justiça, através de uma lei que não seria completamente eficaz para aquela questão, né? E aí começa o movimento para o surgimento de uma lei que protegesse as mulheres quanto a violências praticadas em âmbito familiar e doméstico.
Porque o que as pessoas acabam desacreditando, né? Porque um dos tipos de violência também é emocional, tem a patrimonial também, na vara de família, infelizmente isso tem muito reflexo. O que acontece? O simples fato da outra parte reter ali o documento para entrar com um processo de divórcio, para tentar coagir aquela pessoa a continuar no relacionamento, isso também configura um tipo de violência. Infelizmente, né, eu já fiz alguns divórcios litigiosos aonde simplesmente pegaram roupas, jogaram na rua, retiraram os bens da minha cliente, botaram pra fora, colocando ela numa situação de, sabe, bem triste, bem vulnerável. Então é importante a gente falar que existe também outros tipos de violência. Sim, e Maria da Penha, ela sofreu esse tipo de violência, porque ele utilizou de toda a documentação dela para fazer empréstimos no nome dela, para poder fazer negociações. Então, houve também esse tipo de violência. Ela sofreu praticamente todos os tipos de violências que hoje nós temos tipificados na lei. E ali ela não se calou. Ela falou, agora eu vou lutar pelos meus direitos. Ela passou 19 anos tentando punir ele por esses crimes e, por incrível que pareça, ele só ficou 3 anos preso. E graças à luta, né, não desistência, né, porque ela insistiu, ela lutou, ela brigou. Graças a essa luta é que hoje nós temos aí uma lei que ampara, que abraça, que protege a mulher nesse sentido. Infelizmente, a gente ainda tem muitos casos, mas a gente sabe que hoje em dia a gente tem mecanismos, a gente tem meios, a gente tem uma rede de apoio, a gente tem locais que prestam esse serviço social, psicológico. Então, assim, a lei ampara, a lei hoje em dia protege. E a gente sabe que hoje em dia tem muito aquele disse-me-disse de não funciona, é uma lei que nunca funciona, a mulher tá ali, mas só tá no papel, mas não é necessariamente assim. A gente sabe que tem casos efetivos, casos que protegem, casos de situações que são de pessoas que são salvas por conta das medidas protetivas que são colocadas, que vieram através da lei. Então, assim, a gente tem que sim respeitar e saber utilizar a lei da forma que ela tem que ser usada. E saber que essa lei ela não foi criada tão facilmente, não, tá? Porque o Brasil ele só começou a ver que a gente precisava de um pouquinho mais de proteção quando essas questões elas chegaram até o Comitê de Direitos Humanos, o Comitê Internacional de Direitos Humanos, que começou a culpar o Brasil por negligência e trazer e querer resposta, buscar resposta. Brasil, as mulheres estão sendo vítimas. E o que você está fazendo? Nada. Que bom, né, que isso aconteceu. Porque, inclusive, um dos objetivos é a proteção para as mulheres. Porque muitas pessoas acham que a violência, ela só ocorre no âmbito ali, casa, familiar, domicílio, residência, mas não necessariamente. Inclusive, a própria lei fala, né, no âmbito familiar também. Então, assim, muitas pessoas acham que é somente ali o marido e a mulher dentro daquela residência e somente. É aquele ambiente ali, aquelas duas pessoas ali, naquelas duas posições, como marido e como mulher. Só que não necessariamente é assim. Nós temos aí casos, por exemplo, de pessoas que vivem ali dentro do mesmo ambiente familiar, que não são necessariamente marido e mulher, mas que têm a proteção da Lei Maria da Penha também, né? Por exemplo, uma enteada com um padrasto, por exemplo, esse é um exemplo claro, que muitas pessoas não sabem. Inclusive, na nossa última postagem que a gente falou sobre isso, né? Foi muito interessante, porque vieram até nós dúvidas relevantes, muito relevantes, que a gente sabe que são pessoas que não sabem, não têm noção do que é, né? Que coloca na cabeça aquela questão padrão de ser exatamente o marido e a esposa dentro de uma residência, e não é necessariamente assim. E tem que entender também que a violência ela é praticada contra a mulher, e não é só contra a mulher cis, é contra a mulher cis e contra a mulher trans. E quem pratica? Uma mulher pode praticar violência doméstica contra a outra. O conceito de doméstico é o conceito ali de família, de viver no mesmo local, sobre o mesmo teto. Uma filha contra uma mãe, um filho contra uma mãe.
A mãe contra um filho também. E, inclusive, é importante falar que a gente teve aí, né, um entendimento do tribunal que considera também os ex-namorados. Se aquela agressão ela foi realizada por conta daquele antigo relacionamento, essa pessoa ela também está protegida pela Lei Maria da Penha. Por conta do conceito familiar, né? Aí a gente entra no conceito de família. O que é família? O seu namorado hoje, ele é parte da sua família. Ele faz parte ali do seu conceito familiar. Então, por isso violência doméstica, por isso violência familiar, né? Nós temos que se atentar a esse tipo de conceito. E não esquecer também que qualquer pessoa que pratica violência contra a mulher nesse âmbito está praticando a violência doméstica. E se enquadra na Lei Maria da Penha. E diferente do que muitas pessoas pensam, existem inúmeros tipos de violências que são praticadas. Ai, desculpa te cortar, mas vamos lá. Como ela entrou num assunto bem importante sobre os tipos de violência doméstica, não dá para deixarmos de falar sobre a violência patrimonial. Porque nós tínhamos uma conta conjunta, então agora que nós separamos, como por exemplo, vocês já mencionaram aqui, que é plenamente possível o ex-namorado ou o ex-marido também se enquadrar na violência doméstica ali, porque não se trata apenas da sua residência ou do seu âmbito ali, digamos, residência fixa, pode acontecer em qualquer lugar, basta que essa pessoa ela acompanha o seio familiar. Então, o que ocorre? Acontece muito da mulher ser independente, da mulher ser dependente financeiramente do outro cônjuge e ele usar essa artimanha para prender ela ali na relação e a partir desse tipo de violência surgirem outros tipos também. É igual aquela história, ó. Eu comprei, eu te dei, eu tomo. Isso é uma violência patrimonial praticada. Porque eu te comprei, eu posso te tomar, eu posso quebrar, eu posso rasgar. Porque a gente vê muitas pessoas chegando até a gente falando: mas ele não deixa eu olhar o telefone, ele rasga minha roupa porque fala que foi ele que comprou. E isso é uma violência patrimonial, é uma violência financeira. Às vezes a mulher é independente financeiramente, tem o seu dinheiro, tem a sua conta, mas ele toma conta de tudo. Ele não deixa com que ela tenha autonomia nenhuma, ele tira completamente a autonomia dela para poder tomar atitude, e muitas mulheres não enxergam que isso também é um tipo de violência, né? Dentre outras, nós temos inúmeras violências que são praticadas diariamente, né? Vale a pena também falar sobre a violência moral, porque são patrimonial, moral, sexual e psicológica. A moral, basicamente, é aquela que acontece de uma forma mais velada. De tentar manchar a reputação. Olha só, você vai ficar comigo porque todo mundo sabe por aí que você é rodada e por aí vai. Acontece, infelizmente, com frequência, mas é um tipo de violência também, como aquela psicológica, quando a outra parte é coisinha pequena, não, seu cabelo assim não ficou legal, né? A sua roupa, se eu fosse você, eu não saía assim na rua com esse shortinho, e vai ali construindo uma situação triste para as mulheres. Não, e são falas que te levam a uma depressão, te levam a uma anulação, né? Porque é aquela fala: sua roupa tá horrível, você tá horrível, você não endireita mais o cabelo. Se você não ficar comigo, você não vai ficar com mais ninguém, porque ninguém vai te querer assim. Exatamente. Ninguém vai te querer assim, com filho, então, principalmente. É muito complicado isso. Inclusive, a questão, é o que eu falo, né? A questão emocional, ela vai te consumindo aos poucos, né? Ela vai te desgastando a ponto de você simplesmente ficar cega e não conseguir enxergar o que está acontecendo. E você mesmo se coloca, por conta dessa violência emocional, numa posição em que você não tem mais amor próprio. Eu, particularmente, acredito que a violência psicológica, ela é muito pior do que a violência física, porque a violência física ela vai deixar marca externa. E a violência psicológica, como é que você descobre, como é que você faz aquela mulher entender que ela está sofrendo uma violência psicológica? Porque muitas dessas mulheres ainda falam assim: mas eu acho que realmente a culpa foi minha. Exatamente.
Não, ele fez isso comigo porque eu mereci, porque não, eu não tô sendo uma boa esposa, não. Ah, mas eu também fiz isso. Ah, mas eu também dei motivo pra isso. Infelizmente. Aí é onde a gente pensa, será que os fins justificam os meios? Será que a agressão é justificada por conta disso? Porque a nossa sociedade ainda está em constante evolução e precisa mudar muito. E até mesmo para provar, se comprovar uma violência psicológica hoje em dia, ainda é um pouquinho difícil. Porque o que ocorre? A violência física, ela deixa ali marcas aparentes. Mas e a psicológica? No primeiro impacto, no primeiro momento, você não enxerga. Mas ela deixa danos muito severos. E muitas vezes irreversíveis. E outra violência que a gente até mencionou aqui, que muitas das vezes dentro de um relacionamento, um casamento, as pessoas simplesmente não conseguem enxergar, é a violência sexual. As pessoas simplesmente não conseguem enxergar e acham que eu tenho obrigação, né? A gente tem obrigação de manter aquela relação, de ter de realizar aqueles atos ali, simplesmente porque o casamento ele traz essa obrigação. E isso vem na cabeça da mulher, e muitas das vezes a mulher ela se submete, ela realiza atos que ela não quer porque ela acha que ela é obrigada. É onde a gente fala, o não é não, até dentro do casamento. Exatamente. Até dentro do casamento. E a violência sexual, ela também não é só aquela violência do ato em si. A pessoa te expor a qualquer coisa que tenha essa conotação é um tipo de violência, seja um filme, seja a ver outras pessoas praticando, isso é violência. Não é só, ele me pegou, me jogou e praticou o ato sem eu querer. É violência, mas não é só isso. É muito maior, é muito mais abrangente, na verdade. Mas é importante ressaltar que dentro do casamento existe isso, né? Existe muito. É porque as pessoas acham que casamento é aquilo... Marido e mulher não tem isso, né? Muitas pessoas acham isso, mas infelizmente não é assim que funciona. A gente precisa entender que não é assim que funciona. E é uma forma até arcaica de pensamento, né? Vamos entender que nós estamos no século XXI e... Pensar numa situação tão arcaica que porque eu sou mulher eu tenho que fazer tudo que meu marido quer, porque eu sou mulher eu tenho que deixar ele fazer comigo o que ele bem entender, porque eu tenho que ser completamente submissa à vontade dele. Eu acredito que isso cria também um certo empoderamento sobre o homem que muitas das vezes, se ele não é bem trabalhado dentro do casamento, pode gerar sim as situações que gerem a agressão a uma violência doméstica e dentre outras coisas, na verdade, né? E eu acho importante também que as pessoas, né, as mulheres que estejam sofrendo esse tipo de violência, que estejam passando por esse tipo de situação, saibam que existem medidas que podem ser tomadas para que elas venham a ser protegidas, porque o objetivo principal da lei é proteger as mulheres, né? Então, assim, são tantas as medidas, né, que podem ser utilizadas. A lei, ela trouxe, né, medidas protetivas que são muito eficazes, né, e que muitas das vezes as pessoas não sabem, porque eu acho que as pessoas, elas sabem mais aquela padrão, né, não pode se aproximar de mim, mas ela esquece que não é só se aproximar fisicamente, mas também às vezes é entrar em contato. Eu até peço, dá licença a vocês, obviamente, para ler, porque são muitas as medidas e eu acho que vale a pena mencionar elas aqui, né. Por exemplo, como a gente acabou de falar, o afastamento do lar, né, ou do local de convivência, inclusive com relação à pessoa, do trabalho da pessoa, né, isso daí também é importante. A proibição de aproximação dos familiares também, né, a gente também acha que não, é só, mas inclusive as pessoas utilizam, muitos homens utilizam o filho, por exemplo, para se aproximar. Não, eu tenho que buscar meu filho, então eu vou lá me aproximar dela, mas não é necessariamente assim, a medida ela protege também, ela traz esse afastamento também. A suspensão e a restrição do porte de armas, caso o homem venha a ter, se o homem ele utiliza, se ele tem o porte, também tem, e é muito importante essa medida, principalmente. A gente tem o encaminhamento, né, da vítima, dos dependentes, para um programa social, isso é de extrema relevância. Apagou a luz aqui atrás. Então, gente, tivemos um pequeno problema técnico aqui, né? Vocês podem ver. Acontece. Mas acontece, é normal. Então, vamos voltar aqui para onde eu parei, né? Eu estava falando a respeito da suspensão e da restrição de armas, que isso é uma medida muito importante para proteger a mulher.
A gente tem aí a recondução da vítima ao seu lar, ao seu domicílio, o encaminhamento da vítima, dos seus dependentes, a um programa social de proteção, a prestação de alimentos provisórios ou provisionais, o comparecimento do agressor em programas de recuperação e reeducação, o que também é muito importante. O acompanhamento psicossocial do agressor, que também é muito importante, porque assim, a intenção, né, é que não somente a medida protetiva, óbvio que a intenção é proteger, mas não é só proteger naquele momento, né, uma proteção contínua, até porque essa pessoa, esse agressor, né, ele vai conviver com outras pessoas, ele terá outros relacionamentos futuros, então essas medidas, né, para que ele possa fazer um acompanhamento psicossocial, isso é muito importante. E verdade, quando o juízo ele defere essas medidas protetivas, ele pode ser que ele defira uma ou até mesmo mais de uma, que é o normal, geralmente é o que acontece. E uma questão também, é até importante falar sobre isso, que isso acontece com frequência na nossa prática, é aquela, o juízo deferiu a medida protetiva, inclusive com um afastamento, que foi a primeira que a doutora Jéssica comentou, e o que ocorre? O agressor vai lá, manda uma mensagem pra ela, afastamento, manda uma mensagenzinha, não tô descumprindo não. Isso é uma das formas de descumprir a medida. Não só ele, mas também como a própria vítima. Isso é extremamente importante. Porque pensa que o afastamento é só afastamento físico, ó. Você fica 500 metros pra lá ou pra cá, mas no WhatsApp a gente continua. Aí tá lá no WhatsApp, tá mandando mensagem, tá ligando, alô, oi. E assim, é descumprimento. Não, né? Vou entrar em contato, porque eu tenho que entrar em contato com ela pra falar do filho. E aí utiliza exatamente o filho para entrar em contato para descumprir a medida. E isso tudo geram impactos, né? Porque o descumprimento da medida tem suas punições. Tem sua sanção, tem sanção sobre isso. E o que pode acontecer se eu descumprir a medida? Você pode ir preso. É um descumprimento de uma ordem judicial, né? E assim, muitas prisões são realizadas por conta de descumprimento de medida protetiva, muitas. Até porque o juiz, ele deu aquela ordem ali, e você está descumprindo a ordem judicial. E é importante lembrar que é muito difícil tirar depois que está preso. Então, se puder não descumprir, é melhor. Como o descumprimento pela vítima também gera a sanção de uma possível suspensão da medida. A medida, calma aí, se ela está entrando em contato com ele, por que eu vou manter uma medida protetiva? Sinal que ela não tem medo, que não tem perigo, né? Então, a medida ela pode ser suspensa também por esse motivo. Aproveitando, né, mais uma vez aqui eu mencionar o comentário da nossa última postagem, é extremamente importante a lei ser utilizada da forma correta, né? A gente vê aí, por exemplo, muitas pessoas que se valem da lei para prejudicar o ex-companheiro, às vezes para se vingar do ex-companheiro. Isso é muito importante, porque assim, a gente falou aqui desde o início como surgiu a lei. A gente falou aqui de um sofrimento que trouxe a lei. Então, assim, a gente precisa realmente considerar tudo que uma pessoa passou para hoje a gente ter a lei e a gente ter as medidas protetivas. Então, assim, é importante que a mulher ela saiba que aquela medida deferida por um juiz, que aquela matéria é uma matéria de extrema importância. Então, deve ser considerada e deve sim ser utilizada de forma consciente. E vamos lá, voltando só um pouquinho para explicar como é que faz para solicitar a medida protetiva. Hoje você pode solicitar na delegacia, você pode solicitar também, é a forma que eu geralmente prefiro e oriento os meus clientes a solicitar através do site da Maria da Penha, porque quando você vai preencher, você consegue relatar os fatos, que infelizmente em sede de delegacia nem sempre, dependendo da delegacia, mas vou deixar as meninas explicarem um pouquinho mais sobre isso. Como vai ser escrito ali, como vai ser formulado. E outra situação também, você consegue anexar fotos, vídeos, então tudo isso vai pro juízo, que quando ele for apreciar, ele vai ter acesso a todas essas informações. Agora eu vou deixar vocês falarem um pouquinho sobre a delegacia, principalmente a doutora Jéssica, que tem mais facilidade do que eu, que é da área criminal, para explicar como é que é essa experiência para solicitar. Gente, situação de delegacia, eu costumo dizer que eu prefiro 1000 vezes uma audiência daquelas pesadas do que um ambiente de delegacia. Um ambiente de delegacia, a gente costuma dizer que é um ambiente muito hostil, né? É um ambiente que a gente tem ali do outro lado pessoas que estão também sobrecarregadas com relação ao trabalho.
pessoas que são pessoas. Tem dias que a pessoa tá bem, tem dias que a pessoa não tá. Não dá para exigir a obrigação daquela pessoa estar bem todos os dias. Então, assim, tem dias realmente que a delegacia não é o melhor local para você tentar resolver alguma coisa, porque a gente sabe que a gente precisa do outro lado para realizar a medida, né? E como a Karine mencionou, quando a gente faz essa solicitação pela internet, né, pela via online, a gente consegue ali detalhar, e nós estamos detalhando, né, colocando passo a passo. Não é uma outra pessoa que não vivenciou, que não sabe, que não tem proximidade com a vítima. É você que está falando e está anexando tudo que você pode ali, de uma forma mais clara, de uma forma mais detalhada e com tempo, né, porque a gente sabe que às vezes a delegacia está muito cheia, tem muitas pessoas e as pessoas tentam agilizar tudo. Então, assim, existe isso também. E a gente acaba batendo de frente também com a questão do despreparo, né? Porque nós, quanto advogadas, a gente não indica que o cliente vá a uma delegacia comum. Sempre é uma delegacia da mulher, uma delegacia especializada. Porque, normalmente, numa delegacia comum, a gente se depara com despreparo. Despreparo psicológico, despreparo emocional, não tem um acolhimento que realmente necessita. Então, assim, nós temos meios de comunicações que a mulher pode fazer a denúncia, seja ela pela Delegacia da Mulher, seja ela pelo número 180, seja ela através das instituições de proteção da mulher. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos as casas das mulheres, que acolhem essas mulheres, que têm um trabalho com psicólogo, tem trabalho com assistente social, tem trabalho com advogados. Então, tem uma rede de apoio, uma rede uma rede que abraça a mulher vítima e mostra para ela que ela não está sozinha, tenta abrir os olhos da mulher sobre as violências que ela está sendo acometida naquele momento. Então, existe uma rede, né? Existe uma rede que tem esse suporte, o que a delegacia comum não oferece. Infelizmente, esse despreparo, ele ainda é muito grande, né? E a minha sugestão, se eu puder passar como advogada, vá numa delegacia especializada. Caso você que esteja nos assistindo esteja se enquadrando dentro de todas essas informações que nós passamos, ou dê preferência para o aplicativo. Lá você vai conseguir anexar foto, vídeo, vai conseguir explicar, porque ninguém mais como a própria vítima para relatar o que está acontecendo. E quando chegar no judiciário, ele vai conseguir ter acesso, ele vai conseguir não sentir a mesma dor, mas ter uma noção da dor que você está passando. Verdade. E não deixe de denunciar. A sua denúncia é importante, até mesmo para que, se você quer fazer jus dessa medida protetiva, que é um direito seu, você precisa se movimentar e pedir ajuda. Eu tenho medo de ir na delegacia. Vá a uma casa da mulher, é um instituto onde você vai estar lidando com pessoas ali preparadas para te ouvir, preparadas para te aconselhar, preparadas para poder te dar suporte. Existe centro de acolhimentos também para mulheres que sofrem violência. Então, a rede ela acaba sendo muito ampla, né? A gente não fica só restrito a uma delegacia, a gente tem um suporte grande. Infelizmente, muitas vezes pode não ser tão eficaz quanto a gente quer que seja, tão imediato quanto a gente quer que seja, mas se a gente tentar se socorrer um pouquinho dessa lei, tentar buscar esse auxílio, a gente consegue ainda, como eu posso falar, alcançar o nosso objetivo, né? Não, te cortando e aproveitando esse gancho, né? Não só você, mas se você conhece alguém que esteja passando por isso, muitas das vezes a pessoa não quer ir na delegacia, muitas vezes a pessoa ela não quer prejudicar aquele agressor, exatamente por conta da dependência emocional que ela tem, do amor que ela tem por aquele agressor. Então, assim, levando essa pessoa que você conhece até uma casa, né, das mulheres, para que seja realizado um acompanhamento com um profissional que vai conseguir analisar a parte emocional dela, que vai conseguir dar aquele apoio emocional para que ela enxergue o que está acontecendo com ela, também é importante. Então, assim, já que a pessoa não quer, você tenta, denuncia, a pessoa não quer, tenta pelo menos dar esse acolhimento a essa pessoa, vai com ela, eu vou com você, entendeu? Tenta dar esse acolhimento, porque isso é muito importante. Não, e é como a gente estava falando lá no começo, briga de marido e mulher, a gente mete a colher. Então, se você está vendo que seu vizinho, que um parente está sofrendo isso, mesmo que você não denuncie,
pega pelo braço e fala assim, você tá sofrendo, vamos ali comigo, vamos lá na casa da mulher, vamos numa rede de uma instituição de acolhimento, para poder tentar abrir os olhos daquela pessoa, para mostrar que aquela situação que ela está vivendo é uma situação de violência. Dito isso, eu acho também muito importante a gente agora falar um pouquinho também sobre a questão de uma falsa denúncia, né? Porque isso é um tema que é muito perigoso. A Lei Maria da Penha, ela foi criada com o intuito de proteger as mulheres. E, infelizmente, nós também vemos muitas mulheres se valendo dessa lei para poder prejudicar o homem, seja por raiva, seja por birra, seja porque ele não pagou uma pensão, seja porque ele não quer cuidar do filho, seja porque arrumou uma outra mulher na rua. Então, assim, a gente não pode chegar para se valer, porque existem consequências quanto isso. Exatamente. A gente tem aí, obviamente, né, dentro do âmbito da ação penal privada, né, os crimes contra a honra. Então, um deles é a calúnia. É você dizer que aquela pessoa ali está realmente cometendo um crime e aquela pessoa não está cometendo um crime. Além disso, a gente tem a falsa comunicação de crime também. Então, assim, a suposta vítima, se realmente não estiver na condição de vítima, se ela realmente estivesse valendo da lei para prejudicar aquele ex-companheiro ou aquele companheiro mesmo, né? Porque, assim, nós estamos aqui no século XXI, nós estamos aqui em um papo onde a gente vai falar e fala, assim, abertamente sobre diversos assuntos, porque Exatamente. Isso é interessante. E a gente tem que mencionar, sim, a questão de que existe relacionamento tóxico de ambos os lados. Exatamente. E às vezes, não só um lado contra o outro, mas os dois dentro de um relacionamento tóxico. Então, assim, isso é muito sério. Então, muitas mulheres realmente, e é triste falar isso, porque é uma causa muito séria. É uma vitória muito séria para você simplesmente pegar essa situação e você se utilizar de uma maneira errada. E eu falo muito isso porque, como advogada criminalista, eu atuo também muito pelo outro lado, né? Embora a gente saiba que nada justifica, a gente sabe que sim, tá muito corriqueiro a utilização da Lei Maria da Penha, a utilização das medidas protetivas de maneira errada. E o que as pessoas hoje em dia não sabem é que com a atualização, o que acontece? A mulher, quando ela comunica na delegacia que ela está sofrendo algum tipo de violência e essa medida protetiva ela é deferida, não basta depois, já dei um susto nele, vou voltar lá na delegacia para tirar a queixa. Não é assim que funciona, não é bem assim. Você vai ser chamada para comparecer no fórum, lá você vai passar por um estudo social, vão colher as informações com você. Então, onde entra também a importância de você saber que se ficar constatado que você solicitou uma medida protetiva, tirando o direito de mulheres que verdadeiramente sofrem todos os dias, você poderá ser sim responsabilizada com uma falsa denúncia, uma falsa comunicação. Então é extremamente relevante que você tenha noção ao conseguir o deferimento da medida protetiva, se você se enquadrar de fato a uma vítima da violência doméstica, entender que não basta ir na delegacia que você vai retirar a denúncia, que não é assim que funciona. Vai ser instaurado um processo criminal, um procedimento criminal, ele vai ser chamado na delegacia e isso só poderá ser revertido em sede de juízo. E olha, fazer uma comunicação por fazer em audiência, eu não gostaria de ser sua advogada nesse caso, não. Não, isso acontece muito, desculpa te cortar. Pode falar. Mas isso acontece, eu tenho que mencionar sobre isso, gente, o número de mulheres que realmente realizam, vai até a delegacia e realiza aquela queixa lá, e depois ela acha ainda, porque antigamente realmente podia, e acha que, eu vou lá e vou retirar a queixa, gente. Não existe mais isso em sede de delegacia. Não é só sobre isso também, é tentar conscientizar essas mulheres que isso traz um impacto muito grande. Imagina um casal que tem um filho, que ela vai lá, denuncia ele sendo um bom pai, um bom marido, denuncia ele de uma Lei Maria da Penha, ganha a medida provisória de afastamento do lar, ela não quer que ele veja a criança, e existe uma prática de uma alienação ali. Isso pode trazer impacto direto para o âmbito familiar, porque a prática da alienação gera perda da guarda. Ou seja, você fez uma denúncia visando que ele não visse a criança, uma falsa denúncia,
que acarretou inúmeros problemas para ele, o afastamento do filho, problemas com o trabalho, porque hoje existem sim empresas que mandam embora se o homem tiver alguma medida protetiva, algum processo de Maria da Penha, a empresa manda ele embora. Então todas as suas ações, elas culminam em dano e você será obrigada a realizar a reparação desse dano. E isso tudo pode se voltar contra você. Então, muito cuidado antes de fazer uma denúncia sobre a Lei Maria da Penha, se isso não for de fato verdade. Porque além de você descredibilizar nós como mulheres, você está pegando uma lei que foi muito sofrida para ser conquistada e, desculpa a expressão, mas jogando ela no lixo. E isso não é legal, isso não é bom, isso deixa nós mulheres descredibilizadas. A verdade toda é essa. E diante disso tudo, alguns seguidores mandaram algumas perguntas que agora nós vamos responder, né, meninas? Exatamente. Algumas perguntas assim de suma importância. A primeira pergunta é da nossa seguidora Ana Lúcia. Vai chegar aí na tela para vocês agora. Olá, doutoras. Então, eu tenho 2 dúvidas. A primeira é se realmente o agressor vai preso com a denúncia. E se ele não cumprir com a medida protetiva, o que acontece realmente? Bom, vamos lá. 2 perguntas criminais, né? Bom, a primeira, se realmente a pessoa vai presa, né, com a denúncia. Existe a prisão em flagrante, obviamente, que se você vai na delegacia, você entra em contato, né? Geralmente é isso que acontece. Quando a agressão ela acontece e a vítima ela entra em contato, o policial vai até o local e o agressor é preso em flagrante. Então, cabe a prisão naquele momento ali? Sim, obviamente. A segunda pergunta é a segunda forma de prisão também. A pessoa que descumpre a medida protetiva, obviamente o juiz vai expedir um mandado de prisão e essa pessoa também vai ser presa. Então, nas 2 perguntas, sim, existe a prisão depois da denúncia e a prisão pelo descumprimento da medida protetiva. E a nossa segunda pergunta é da nossa seguidora Andressa. Vamos ouvir? Oi, doutoras, meu nome é Andressa e eu gostaria de saber se a vítima tem direito à pensão ou indenização por parte do agressor. Essa pergunta, tanto eu quanto a doutora Karine poderíamos responder, mas eu vou deixar ela responder. Sim. Respondendo a pergunta da nossa seguidora, sim, em ambos os casos, tanto o direito à pensão quanto o direito à indenização. Vamos para a próxima pergunta da nossa seguidora Tainá. Oi, doutores. Eu gostaria de saber se o agressor ele é preso no ato da denúncia e quais são os tipos de violência doméstica. Bom, novamente falando sobre a prisão, né? Sim, a pergunta é um pouco parecida com a primeira, né? Sobre a prisão, se é realmente preso no ato da denúncia. Eu entendo que no ato, aí a gente vai ter que fazer uma divisão aí. Porque se a pessoa foi até a delegacia em algum momento prestar uma queixa sobre aquela pessoa e não está no estado flagrancial, né, que a gente fala ali, no flagrante, realmente vai ser feito ali uma investigação, o defensor, a gente já até mencionou isso aqui, vai ser chamado até a delegacia, vai ser feita uma averiguação ali naquela situação, tá? Agora, se a pessoa acabou de sofrer aquela violência, né, uma agressão física, enfim, ela entrou em contato com a polícia ou ela se dirigiu até a delegacia ali naquele momento, por conta da agressão, a gente está em uma situação flagrancial, então a gente tem uma prisão em flagrante. Sim, naquele momento ali a pessoa, sim, ela é presa pelos policiais. A palavra-chave aí é o flagrante. Exatamente. Se existir o flagrante, a pessoa vai ser presa. Se não, se tiver um lapso temporal onde já não exista mais, aí no ato da denúncia não vai haver a prisão. Porque a gente tem a prisão em flagrante, a gente tem a prisão temporária, a gente tem a prisão por mandado de prisão, né? Então, assim, depois do ocorrido, o mais usual é realmente a prisão em flagrante. Então, se a pessoa cometeu aquele ato ali e a polícia chega ali naquele momento flagrancial, a pessoa é levada presa. A segunda pergunta dela é se... Quais são os tipos de violência, né? Quais são os tipos de violência a gente mencionou aqui, né? Vou deixar a doutora Karine falar sobre os tipos de violência. Em relação à outra pergunta, nós já mencionamos no decorrer do podcast, mas vale a pena dar aquela revisada. Nós temos a violência patrimonial,
a violência sexual, a violência moral e a psicológica. Como mencionamos, muito comum e é plenamente possível que elas ocorram também, não somente uma, mas mais de uma ou até mesmo todas em um único caso. Na verdade, tem a física, né, que é mais comum e todo mundo pensa que é só a física, quando não é. E às vezes você não sofre só uma, né, como a doutora Karine disse, sofre vários tipos de violência ao mesmo tempo. E vamos para nossa última pergunta da nossa seguidora, Sandra. Meu nome é Sandra. Eu gostaria de saber o que acontece quando a vítima pede medida protetiva e mora com o agressor. Então, o que acontece quando a vítima pede a medida protetiva e mora com o agressor? A doutora Jéssica falou um pouco sobre isso mais cedo, sobre o fato dele ser conduzido para fora do âmbito familiar, né? O afastamento do O lar. afastamento do lar. O agressor, ele vai ser conduzido, ele vai ser notificado pelo afastamento. Vai ser expedida a medida protetiva e o juiz determinando que ele se afaste, ele tem que sair do lar, porque se ele descumprir, prisão nele. Exatamente. E fazendo até um link com a outra pergunta da seguidora, e como é que fica essa mulher que dependia economicamente dele? Ela será indenizada em relação a esse agressor que precisou sair do lar, como ele, digamos que ele era o provedor. Então, a mulher ela não fica desamparada mesmo com um afastamento. Ele ainda assim terá que indenizá-la. E prestar alimentos também, porque se ela dependia economicamente dele, se ela não tinha meio de sustento, ele fica obrigado a prestar alimentos para ela, para que ela possa se readaptar, para que ela possa se lançar de novo no meio da sociedade, no meio de trabalho. Então, assim, a pessoa que sofre violência doméstica, ela não pode ficar desassistida, né? Ela precisa de meios para sobreviver. Ou seja, além dele ser afastado do lar, ele ainda tem que prestar os devidos alimentos. E é isso, pessoal. A gente está encerrando o episódio por aqui e eu espero que a gente tenha conseguido levar para vocês um pouco mais de conhecimento, mostrando como é a Maria da Penha, como funciona, como é a lei, o que acontece, quais são as medidas protetivas existentes. E se você conhece alguém que está sofrendo esse tipo de violência, manda o link para ela do vídeo, para que ela possa conhecer, para que ela possa se conscientizar, né? Porque o nosso objetivo aqui é esse, é levar conhecimento para todos vocês. Esse é o nosso segundo episódio e mais uma vez eu gostaria só de lembrar e ressaltar que a ideia do nosso podcast é trazer para vocês conhecimentos importantes e principalmente de uma forma simples. A gente, obviamente, uma hora ou outra, a gente tem que utilizar um termo jurídico que não tem como fugir, mas a gente tenta trazer tudo isso de uma forma mais simples possível para que todo mundo possa entender. Exatamente. E não esquece de curtir, compartilhar, de nos seguir e outra, de denunciar quem pratica violência contra a mulher. Vem com a gente que o nosso papo é legal. 4.0